E aí, beleza? Soluço, Banguela e seus amigos agora se dedicam a resgatar dragões que foram capturados por caçadores e depois levá-los para Berk. Já tinha passado um ano desde a morte de Stoico, e desde então eles tinham resgatado muitos dragões. Além disso, Berk estava cheio de centenas de dragões, e Banguela, sendo o alfa, se preocupava em manter a ordem. Bocão diz a Soluço que está preocupado com a superpopulação de dragões em Berk e com todos os inimigos que tem ganhado em cada resgate. Então Bocão aproveita a oportunidade e diz que Soluço e Astrid deveriam se casar para que juntos tomem o controle da ilha e governem. Ele acredita que Astrid poderia colocar mais ordem nas coisas. Enquanto isso, os chefes de guerra de Drago pediram ajuda a um amigo chamado Grimel para que cuidasse de Soluço. No começo, Grimel não estava muito interessado, pois se via mais como um caçador do que como um recuperador de dragões. Mas quando descobriu que Soluço tinha uma fúria da noite, ele se animou, já que costumava caçar esses dragões. Os chefes de guerra mostraram a Grimel um dragão que parecia uma fúria da noite, que eles usariam para atrair Banguela. Enquanto isso, Soluço se lembrava de seu pai, quando ele era bem pequeno. Na lembrança, Stoico dizia que um dia ele governaria o mundo oculto, o lugar de onde vêm os dragões. Esse seria o lugar que usariam para mandar os dragões e trancá-los para sempre. Basicamente, queriam separar humanos e dragões para que parassem de brigar. Banguela e Soluço brincavam juntos. Agora Banguela podia voar sem a ajuda de Soluço, que depois de brincar com seu dragão, contou a Astrid sobre a sua lembrança e disse que talvez a solução fosse se mudarem para lá. Mas a Astrid não estava muito de acordo em abandonar a ilha. De repente, Banguela farejou algo e saiu. Acontece que era uma fêmea fúria da noite. Banguela tentou se aproximar devagarzinho e os dois acabaram gostando um do outro. Mas o momento terminou quando a fêmea percebeu que Soluço se aproximava. Depois de atacá-lo, ela foi embora. Banguela tentou alcançá-la, mas não conseguiu. Soluço contou o que aconteceu para os amigos, que notaram como Banguela estava totalmente encantado pela fêmea fúria da noite. Então Soluço e Banguela saíram para procurá-la na floresta. No caminho encontraram uma armadilha e Soluço contou aos outros. Eret, ao ouvir, disse que conhecia quem tinha feito isso. Grimel, um habilidoso caçador de dragões, considerado o melhor. Grimel conseguia se infiltrar na mente de sua presa. Na véspera de Natal, enquanto Soluço investigava o mundo oculto, Grimel apareceu dizendo que era um caçador inteligente e que tinha caçado todas as fúrias da noite, menos Banguela, e que iria atrás dele. Soluço tentou se manter firme, pois sabia que era uma armadilha, mas Grimel já tinha previsto isso e o atacou com dragões. Além disso, ameaçou Soluço, dizendo que, se não entregasse Banguela, ele acabaria com tudo o que Soluço amava. Depois dos acontecimentos, Soluço decidiu convocar uma reunião de emergência com o povo e contou sobre o perigo que estavam correndo. Ele propôs saírem da ilha Berk e irem para o mundo oculto, explicando que seu pai já tinha investigado sobre o assunto. Soluço disse que poderiam buscar o lugar juntos. Muitos não concordaram de primeira, mas Soluço os convenceu, dizendo que Berk não era um lugar, e sim as pessoas. Isso fez os vikings aceitarem a ideia. Eles pegaram algumas coisas e partiram em busca do mundo oculto. Enquanto isso, Grimel e os chefes de guerra descobriram que os vikings tinham deixado Berk. Grimel já esperava por isso e sabia para onde eles iriam. Durante a viagem, os vikings decidiram ficar em uma ilha para descansar, designando-a como seu forte temporário. O plano era seguir em busca do mundo oculto. Valka não estava muito convencida de que se esconder do mundo funcionaria, e disse isso a Soluço. Aquela noite foi romântica quando Banguela sentiu que a Fúria da Luz estava por perto. Ele foi até ela. Com a ajuda de Soluço, ele começou a tentar impressioná-la, mas a Fúria da Luz percebeu que Soluço estava por perto e se afastou. Depois disso, Soluço decidiu fazer uma nova prótese para Banguela, para que ele pudesse voar sozinho. Com a nova prótese, Banguela encontrou sua amada Fúria da Luz e juntos voaram por todo o céu felizes. Banguela e a Fúria da Luz estavam completamente apaixonados, um amor puro. Enquanto isso, os vikings estavam felizes com suas novas terras, adoravam a ilha. Soluço estava preocupado com Banguela, pois ainda não conhecia bem a Fúria da Luz e achava que Banguela poderia precisar de ajuda. Seus amigos tentaram acalmá-lo. Valka chegou e sentiu que Grimel estava se aproximando. Então Soluço propôs ir até ele para capturá-lo antes que os encontrasse. Soluço e seus amigos
amigos foram procurar Grimmel, mas era tudo uma armadilha e Grimmel os capturou. Grimmel contou que quando era pequeno encontrou uma fúria da noite enquanto ela dormia e a matou. Esse simples ato fez com que ele se tornasse um herói em sua vila e a partir daí decidiu matar todas as fúrias. Soluço tentou convencê-lo de que os dragões eram bons, mas não teve sucesso. Grimmel tinha dragões, mas os drogava com seu próprio veneno para torná-los assassinos de dragões. Esses dragões não eram controlados pelo dragão alfa. Os dragões de Grimmel atacaram Soluço e seus amigos, que quase conseguiram escapar com a ajuda do dragão de Valka. Mas ao chegarem ao grupo, perceberam que tinham deixado Cabeça Quente para trás. Soluço queria ir atrás de Banguela, mas todos disseram que ele estava com a Fúria da Luz e talvez não voltasse. Isso deixou Soluço triste, pois ele não esperava que Banguela fosse embora para sempre. Astrid, seguindo o conselho de Valka, tentou animar Soluço e ambos decidiram buscar Cabeça Quente. Enquanto isso, Cabeça Quente conseguiu irritar Grimmel tanto que ele a deixou ir embora com seu dragão, e ela se foi finalmente livre. Astrid e Soluço chegaram à Grande Cascata no limite do mundo, encontrando o mundo oculto. Era um lugar maravilhoso que fazia os dragões brilharem. Lá encontraram Banguela. Ao lado de sua amada, Banguela se tornou o alfa do lugar. Soluço ficou um pouco triste ao perceber que Banguela pertencia àquele lugar. Decidiu ir embora com Astrid, mas de repente foram atacados por um dragão mau. Banguela percebeu e o salvou, levando-os de volta à ilha. No caminho, Soluço teve outra lembrança com seu pai. Nessa lembrança, Estoico dizia que o amor era a coisa mais importante da vida. Mesmo que às vezes traga perdas, sempre vale a pena. Não há maior presente que o amor. Chegando à ilha onde os vikings estavam, Soluço disse a Banguela que entendia que ele pertencia ao mundo oculto. Enquanto conversavam, Banguela viu a Fúria da Luz e foi atrás dela para buscá-la feliz, o que deu a Soluço esperança de que talvez não se separassem tão cedo. Cabeça Quente chegou dizendo que tinham a deixado ir, mas Soluço percebeu que era uma armadilha. Soluço tentou avisar Banguela, pois Grimmel estava ali junto com a Fúria da Luz. Desesperado, Banguela foi enfrentar Grimmel, mas acabou ferido e capturado, assim como a Fúria da Luz. Grimmel levou os dois, além dos outros dragões. Soluço ficou muito mal, se culpando, mas Astrid o acalmou e ajudou a pensar em um plano para salvar Banguela e os outros dragões. Soluço pediu que todos se preparassem, pois iriam resgatar os dragões sem a ajuda deles, o que parecia impossível. Enquanto isso, os dragões começaram a ser presos em jaulas. Banguela estava preso e seus amigos se preparavam para o resgate usando trajes especiais. Eles chegaram ao barco onde estavam os dragões e enfrentaram os inimigos, tentando libertar os dragões. Soluço foi resgatar Banguela e a Fúria da Luz, determinado a salvar seus amigos. Grimmel acabou montando na Fúria da Luz, enquanto Soluço soltou Banguela e saíram de fininho perseguindo Grimmel. No processo, Banguela e Soluço conseguiram derrubar Grimmel da Fúria da Luz, mas Banguela foi atingido e estava caindo. Soluço a desamarrou e pediu que ela salvasse Banguela, sacrificando sua própria vida. A Fúria da Luz conseguiu salvar Banguela e depois chegou a tempo de salvar Soluço também. Depois se reuniu com Banguela. Os outros vikings chegaram e depois de se reunir com seu amigo, Soluço percebeu que ele e Fúria da Luz ainda tinham aquela conexão, mas Banguela parecia receoso de partir. E Soluço disse a Banguela que era hora de pensar em si mesmo, e eles se despediram. Da mesma forma que todos os vikings fizeram com seus próprios dragões, vendo Soluço seguir todos eles para sua nova vida. Algum tempo depois, os vikings se instalaram na nova ilha e Soluço e Astrid finalmente se casaram. Passou muito tempo e agora Soluço e Astrid tinham uma família. Todos foram ao mundo oculto para ver os dragões e Soluço se reencontrou com Banguela e outros dragões. Eles nos disseram que os dragões ainda existiam, apenas estavam escondidos, esperando que o mundo se tornasse um lugar seguro para eles, para que pudessem voltar a viver em paz com os humanos. Os habitantes de Berk sabiam disso muito bem. Terminando assim o terceiro filme dessa saga da DreamWorks, Como Treinar Seu Dragão 3, de 2019. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo no mundo oculto. Valeu, é nóis. Fui.